Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles riram da faxineira até ela mandar o CEO de volta para a sala de conferências. Era uma manhã cinzenta e cortante de inverno na torre de vidro e aço da empresa LUX Corp, um império tecnológico cujos picos roçavam as nuvens do distrito financeiro de La Défense em Paris. Todo o edifício parecia incorporar a frieza clínica do sucesso inabalável, paredes de vidro imaculadas, elevadores transparentes que subiam rapidamente e um silêncio pesado nos andares superiores, quebrado apenas pelo zumbido abafado de servidores invisíveis. Mas por trás dessa imagem gélida de modernidade perfeita, uma mão discreta trabalhou desde o amanhecer para manter a ilusão. Amélia Delcourt. Era ela quem nunca era saudada. Era ela cujos passos nunca eram ouvidos, apenas os rastros que ela apagava. Todas as manhãs, 5 da manhã em ponto, Amélia atravessou a porta de serviço da torre, com seu cartão de acesso gasto pendurado em um fio desgastado. Ela caminhou em silêncio, como se estivesse se desculpando por perturbar as paredes. Era desde a nós que ela limpava os corredores da Luz Corp. 10 invernos, 10 verões. Ela conhecia o prédio como um velho corpo. As luzes fluorescentes que sempre piscavam no 6º andar, as maçanetas que emperravam, o elevador B que tremia perto do 19º andar e as manchas invisíveis que as luzes do amanhecer revelavam no mármore. Amélia não falava muito. Na verdade, raramente trocava mais de 2 ou 3 palavras por dia, e sempre com aqueles que se davam ao trabalho de olhá-la nos olhos, não eram muitos. Pequena, ligeiramente curvada, ela sempre usava um lenço preto que prendia seus cabelos grisalhos em um coque. Seu uniforme sóbrio e bem passado não revelava nada de sua dignidade serena. Mas por trás de seus olhos castanhos, havia uma lucidez aguda, uma memória vívida. Ela observou tudo, notou os hábitos, as tensões, os olhares furtivos, os pequenos gestos arrogantes dos poderosos, os sinais de cansaço dos assistentes esquecidos. Ela era invisível, e era justamente isso que a tornava onisciente. E naquela manhã, o chão do salão principal brilhava como um espelho sob a primeira luz do amanhecer. O ar ainda cheirava a detergente de limão, as plantas haviam sido espanadas e as janelas não apresentavam reflexos embaçados. Tudo estava perfeito. Até que o som brutal do riso quebra o equilíbrio. 3 jovens executivos recém-recrutados tinham acabado de ingressar. Vencedor, a mecha de cabelo bem colocada, o terno um pouco apertado demais. Exalavam a arrogância de um jovem lobo que já acreditava ter tudo sob controle. Ao seu lado, Tomás, mais discreta, mas risonha, o seguia como uma sombra sábia. Nina, calçada em saltos altos demais para seu conforto, mas necessários para sua imagem, parecia rir automaticamente para não ficar de fora. Estavam atrasados, mas não se importavam. Era o primeiro mês deles na empresa e já agiam como se as paredes lhes pertencessem. Vitor caminhou com passos rápidos e confiantes assim que entrou, mas escorregou brevemente no chão recém-limpo. Foi apenas um leve movimento, mas o suficiente para ferir seu ego. Ele se virou abruptamente para Amélia, como se estivesse procurando alguém para culpar por sua falta de jeito. Honestamente, ela poderia fazer a limpeza em outro lugar. Ele resmungou, sacudindo o sapato. Você viu aquela bruxa? Ela está me dando nos nervos desde manhã. Nina caiu na gargalhada, uma risada oca quase cruel. Ela disse, olhando Amélia de cima a baixo. Devíamos dar a ela uma vassoura mágica, como em Harry Potter. Talvez ela finalmente fizesse algo útil. Thomas não disse nada. Riu baixinho, mas seu olhar evitou o de Amélia. Talvez um sinal de desconforto, talvez não. Amélia olhou para eles. Não por muito tempo nem com raiva. Apenas por alguns segundos. Seus olhos não estavam tristes nem duros. Estavam cansados. Não fisicamente cansados, mas de um velho cansaço, aquela sentida por pessoas que foram reduzidas por muito tempo a um papel sem nome. Ela não respondeu. Qual era o sentido? Ela conhecia aquele olhar, aquele que se lança àqueles que se acredita serem inferiores, aquele que ela já havia encontrado 1000 vezes. E ela sabia, por experiência própria, que nos corredores do poder, o desprezo muitas vezes faz mais barulho do que a sabedoria. Ela pegou a vassoura, apagou a marca deixada por Vitor como se apaga uma palavra infeliz e continuou seu trabalho. Mas algo em sua postura havia mudado. Aquele dia não era uma manhã como qualquer outra. Naquele dia, o silêncio preparava uma lição. Naquele dia, nas alturas reluzentes da torre da Luz Corp, uma tensão peculiar pairava no ar. Até as paredes pareciam prender a respiração. 47 graus andar ao prédio, normalmente silencioso e silencioso, fervilhava de atividade.
Recepcionistas estavam ocupados ajustando microfones. Telões gigantes exibiam o logotipo da empresa em processo de fusão, e seguranças na entrada examinavam cada crachá com uma seriedade incomum. O boato circulava há semanas. Uma fusão histórica com uma gigante tecnológica americana TRRA nova seria assinada. Uma aliança multibilionária. Para muitos, esta reunião estratégica não era apenas importante, ela redefiniria seu futuro. E no auge dessa expectativa ardente estava Alexandre Morel, o icônico CEO da Luz Corp, um visionário de aparência sóbria, conhecido por sua lucidez gélida e sua recusa a todo artifício. O sala de conferências panorâmica está lotado. Uma floresta de gravatas, ternos justos e celulares sem som. Rostos tensos, olhares voltados para a entrada principal, onde Alexandre era esperado a qualquer momento. Executivos de longa data, investidores estrangeiros, advogados corporativos, membros do conselho. Todos aguardavam o discurso que marcaria uma nova era. No fundo da sala, 3 jovens recrutas, ainda eufóricos por poderem comparecer a tal evento, disputavam um assento com vista vencedor, ainda seguro de si. Esticou-se na cadeira e disse: "Bem, se formos bons, poderemos respirar o mesmo ar que o grande Morel." Nina rapidamente arrumou o cabelo, discretamente pegou o celular para uma história no LinkedIn, enquanto Tomás folheou nervosamente seu caderno. Mas então um movimento incongruente chamou a atenção. Uma figura familiar tinha acabado de entrar na sala. Amélia. Sua blusa cinza contrastava fortemente com o decoro refinado da sala. Um momento de incompreensão pairou no ar, seguido por murmúrios mal contidos. Um murmúrio zombeteiro e desdenhoso deslizava de mesa em mesa como uma onda fria. "O que ela está fazendo aqui?" sussurrou um analista júnior. "Ela se perdeu", disse outro com um sorriso irônico. Vitor, já irritado por ter perdido seu efeito de presença estratégica, inclinou-se em direção a Nina e disse: "Que diabos ela está fazendo aqui? Ela perdeu o esfregão ou algo assim?" Risadas irromperam, abafadas pela fachada de decoro. Amélia, ereta e silenciosa, parecia não ouvir nada. Avançava lentamente entre as fileiras como uma sombra silenciosa. Não para limpar, não para arrumar, mas como se teve seu lugar. É neste momento que as portas de vidro se abriram, e Alexandre Morel fez sua entrada. O murmúrio cessou imediatamente. Todos se levantaram ao mesmo tempo. Lá estava ele, de terno escuro, sem gravata, com o rosto sério. Esperavam que ele ocupasse seu lugar na plataforma, mas em vez disso Alexandre se virou. Ele caminhou direto em direção a Amélia. E enquanto todos esperavam por uma observação simples, uma palavra áspera para mandá-la embora, ele parou na frente dela, curvou-se levemente e estendeu o braço para ele, como um cavaleiro escoltando uma rainha. Um silêncio de pedra caiu sobre a sala. Até a respiração parou. "Senhoras e senhores", disse ele com uma voz calma, mas firme, ecoando pelos alto-falantes, "peço que se levantem para dar as boas-vindas ao nosso convidado de honra." Um hálito frio percorreu a sala. Os rostos congelaram. O riso abafado desapareceu, como se o ridículo tivesse mudado de lado. "Esta é Amélia Delcourt, uma mulher que você talvez pense que conhece." Ele fez uma pausa e observou a sala. "Mas você só conhece o uniforme dele, não a história dele, não o impacto dele." Vitor olhou para o chão pálido. Nina mordeu o lábio. Thomas sentou-se lentamente com os olhos fixos em Amélia, petrificado. Alexandre continuou: "Amélia é a cofundadora silenciosa da Luz Corp. Ela acreditou nesta empresa muito antes dos investidores, muito antes mesmo do primeiro código ser escrito. Ela entrou em contato comigo 20 anos atrás, quando eu era um jovem sem futuro, abandonado em um prédio em ruínas, quebrado, pronto para desistir de tudo. Ela me emprestou o suficiente para comer, o suficiente para pagar meu primeiro garçom. Ela me ofereceu sua confiança e me lembrou que genialidade não era nada sem humildade." Ele se virou para ela com a voz ligeiramente trêmula. "A Amélia me salvou. Ela me ensinou a me reerguer. Ela é minha mentora, meu pilar de força e agora, a primeira acionista honorária da nova entidade que vamos construir juntos." Aplausos estrondosos irromperam, hesitantes a princípio, depois crescentes. Alguns se levantaram. Outros aplaudiram relutantemente. Mas no tumulto repentino, uma coisa ficou clara: os papéis acabaram de se inverter. E Amélia, ereta, digna, silenciosa como sempre, aceitou o braço de Alexandre com a mesma graça silenciosa que tinha todas as manhãs, quando apagava os rastros dos outros. Mas desta vez, não eram os rastros dos outros que ela iria apagar. Era o esquecimento. Um murmúrio chocado, quase irreal, percorreu a sala como um tremor coletivo. Era como se o próprio ar tivesse congelado.
Os mais cínicos trocaram olhares incertos, outros mais atentos começaram a pressentir que aquele momento não seria apenas um parênteses, mas um ponto de virada. O CEO falou novamente. Sua voz, normalmente controlada como uma partitura bem ensaiada, desta vez vibrava com uma mistura de gravidade e emoção contida. 20 anos atrás ele disse: eu era um jovem engenheiro, arrogante, exausto e sem teto. Meu projeto nasceu morto, minha família não falava mais comigo. Eu dormia em um carro estacionado no porão de um prédio onde eu não tinha condições nem de morar nos andares superiores. Murmúrios de espanto. Ninguém imaginava Alexandre Morel em qualquer outro lugar que não fosse em lofts com janelas salientes, em jatos particulares ou no topo dos rankings econômicos. Foi lá, naquele estacionamento subterrâneo, entre manchas de óleo e o concreto frio, que essa mulher me encontrou. Ela estava limpando o lugar. Ela poderia ter desviado o olhar, mas não desviou. Alexandre fez uma pausa. Virou-se ligeiramente para Amélia e depois olhou para a assembleia. Ela me ofereceu um sanduíche. Depois, um cobertor. E no dia seguinte, um quarto num pequeno apartamento de 2 cômodos que ela estava alugando no porão com suas economias. Ela não me pediu nada, nem mesmo meu nome. Ela apenas disse: você vale mais do que esta calçada. Tudo o que se ouvia era o zumbido das luzes de neon. E ela estava certa. Foi ela quem me convenceu a não desistir. Passou noites relendo meus primeiros arquivos, corrigindo meus erros, me incentivando. Ela me apresentou ao sobrinho dela que conhecia um banqueiro. Depois, a um amigo que administrava uma incubadora. E quando o protótipo do nosso primeiro software quebrou por falta de fundos, foi ela quem sacou suas últimas economias. 3.200 euros. Ela me disse: não tenho muito, mas tenho fé em você. Alguns na sala olharam para baixo. Seus relógios suíços de repente pareciam muito sem graça. Quando fundei a Luz Corp, ofereci a ela um cargo no conselho. Ela recusou. Não queria reconhecimento, salário ou participação nos lucros. Ela simplesmente disse: prometa-me que você construirá uma empresa diferente. Humana, sólida, justa. Ele respirou fundo. Hoje eu me recuso a deixar essa mulher passar mais um minuto nas sombras. Ele se virou para Amélia com uma deferência rara naquele homem normalmente impassível. Senhora Delcourt, esta empresa é tanto sua quanto minha. Você mereceu seu lugar aqui. E se estiver disposta a aceitar, gostaria que você liderasse esta reunião. Um suspiro de choque percorreu a plateia. Então todos os olhares se voltaram para Amélia. Ela avançou lentamente, sem pressa, seus passos ecoando pela sala como a batida de um tambor lento e solene. Chegando ao púlpito, ela calmamente colocou as mãos sobre ele. E falou sem microfone, sem artifícios. Sua voz era calma, clara, completa. Obrigado, Alexandre. Ela fez uma breve pausa. Nunca esperei nada em troca. Mas hoje estou aqui porque acredito em falar abertamente. A grandeza de um homem, ou de uma mulher, não se mede pelo título que carrega num cartão de visita. Mede-se pela forma como tratam os outros. Especialmente aqueles que consideram fracos ou insignificantes. A sala estava atenta a cada palavra sua. Esta manhã, quando entrei aqui, 3 jovens funcionários zombaram de mim. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eles pensavam que eu era. Uma faxineira e, portanto, invisível, inferior. Irrelevante. Ela examinou calmamente a plateia. Então, sem agressividade, mas com uma clareza glacial, parou diante de 3 rostos. Gostaria que essas 3 pessoas saíssem da sala. Não por vingança, mas porque ainda não estão prontas para representar os valores de uma empresa fundada na humildade, na gratidão e no respeito. Elas precisam aprender em outro lugar o que significa a verdadeira grandeza. Vitor corou até as orelhas. Nina, paralisada, parecia procurar um lugar para desaparecer. Thomas engoliu em seco, lívido, como se suas pernas não lhe obedecessem mais. Alexandre Morel voltou a falar com firmeza. De acordo com nossa carta ética, qualquer forma de desacato, discriminação ou humilhação contra um funcionário, independentemente de sua posição, constitui falta grave. Esses 3 funcionários estão suspensos imediatamente, aguardando o processo disciplinar. Os olhares não os acompanhavam mais. Não estavam mais naquele quarto. Tornaram-se lições vivas. Num silêncio esmagador, os 3 jovens se levantaram lentamente. Sem palavras. Sem justificativa. Saíram da sala com os rostos impassíveis queimados pela própria ignorância. E enquanto isso, Amélia permanecia de pé, ereta, forte, no centro da luz. Não mais uma mulher das sombras, mas um fundador, uma lembrança, um marco. E pela primeira vez nesta sala de vidro, vemos nos olhos dos líderes, não medo ou ambição, mas de reconhecimento.
Amélia ficou parada na sala por alguns instantes, observando em silêncio os rostos aflitos à sua frente. Ela não assumiu a empresa. Nunca havia sonhado com isso, e não era o que viera procurar. Naquele dia, ela não havia aceitado nenhum cargo, título ou bônus. Mas o que ela finalmente recebeu, o que ninguém jamais lhe havia oferecido naquela torre de vidro e ego, foi respeito. O tipo verdadeiro. O tipo puro. O tipo que você não finge ser. Quando a reunião recomeçou, ela simplesmente se sentou em uma cadeira entre os outros. Não na primeira fila, não em um palco. Bem ali, como sempre fora, discreta, mas essencial. Ao final da sessão, algo inesperado aconteceu. Um após o outro, executivos seniores, acionistas, diretores regionais, todos aqueles rostos geralmente orgulhosos, blindados e apressados, aproximaram-se dela. Alguns gaguejaram desculpas sinceras. Outros, incapazes de esconder a emoção, deixaram algumas lágrimas rolarem. Homens e mulheres poderosos, abalados pela pertinência de um simples lembrete de humanidade. Até mesmo aqueles que não tinham dito nada pela manhã vieram se apresentar a ela com um aperto de mão, um olhar direto, uma gratidão estranha, mas real. Então, o diretor americano, o homem que viera do Vale do Silício para finalizar a fusão, um magnata conhecido por seu pragmatismo frio e seu gosto pela eficiência, deu um passo à frente. Ele não havia falado durante toda a reunião, observando com um olhar distante. Ele curvou-se levemente e disse em voz profunda: "Nunca vi uma lição tão grande de liderança silenciosa. A senhora é o coração invisível desta empresa, senhora. E talvez de muitas outras das quais você nem desconfia." Amélia assentiu gentilmente. Ela simplesmente respondeu: "Acabei de entrar em contato com você uma noite. Isso não é liderança, é apenas humanidade." Naquela noite, ela foi para casa. Não de limusine, nem escoltada por um exército de colegas. Ela pegou o ônibus como todos os dias. Uma mão na bolsa, a outra apoiada na coxa, naquele silêncio habitual dos retornos ao lar no fim do dia. Ela estava cansada, é verdade, mas profundamente serena. Não porque tivesse sido aplaudida, nem mesmo porque finalmente tivesse sido reconhecida, mas porque por uma vez a verdade tinha falado mais forte que as aparências. Porque numa torre cheia de números, apresentações de PowerPoint e sorrisos estratégicos, finalmente tínhamos visto uma alma nua, e uma história real. Porque no mundo onde os títulos muitas vezes fazem mais barulho que as ações, onde a elegância do traje mascara com demasiada frequência a pobreza moral, Amélia recordara algo essencial. Que respeito não se conquista com poder, diplomas ou arrogância, mas sim com honestidade, lealdade e generosidade silenciosa. Ela não mudou o mundo naquele dia, mas ela tinha, sem querer, deu um rosto ao que deveria ser a palavra dignidade. E em um canto da cidade, em um pequeno e modesto apartamento, uma mulher simples bebia chá quente de ervas e olhava pela janela. E ela sabia, no fundo, que nunca precisou de um trono para brilhar. Tudo o que ele tinha que fazer era permanecer justo.